Imagina isso agora. Animais que desapareceram da Terra não estão só nos livros, eles estão voltando a ser discutidos dentro de laboratórios, com testes reais acontecendo enquanto a gente fala. Você não vai acreditar nisso, mas a extinção deixou de ser um ponto final absoluto, virou quase uma pausa longa demais. Pensa nisso, espécies que ninguém via há milhares de anos hoje existem em forma de DNA guardado, fragmentado, sendo analisado peça por peça. A galera descobriu que esse material não está morto como parecia, ele ainda carrega informações suficientes para algo completamente diferente do que a gente aprendeu na escola. E o mais absurdo é que isso não envolve futuro distante nem ficção científica. Não estamos falando de um dia talvez. Estamos falando de agora. A pergunta que fica não é se isso é possível. É quem pode voltar primeiro. Agora presta atenção nisso, porque aqui a coisa deixa de ser especulação e vira realidade técnica. A galera descobriu que cientistas já trabalham hoje com DNA extraído de animais extintos de verdade, material coletado de restos preservados em gelo, solo congelado e até em sedimentos antigos. Isso não é conversa de futuro distante, é procedimento acontecendo agora, em ambientes controlados, com protocolos claros. Olha o que rolou, esses fragmentos de DNA são analisados, comparados com espécies atuais, e, em alguns casos, usados como base para reconstruções genéticas parciais. Não é o animal inteiro ainda, mas é o suficiente para provar que a extinção não apagou tudo. Ainda existe informação ali, esperando ser usada. Pensa nisso comigo, durante muito tempo a ideia era simples, morreu, acabou. Só que os avanços em sequenciamento genético mostraram que isso não é tão definitivo assim. Mesmo degradado, o DNA carrega instruções, códigos, pistas muito específicas de como aquele ser funcionava. E aqui vem o ponto mais importante até agora. Não é que os cientistas estejam sonhando com isso. Eles já conseguiram testar essas técnicas em laboratório, já validaram que o processo funciona em pequena escala. Você já sabia dessa loucura? Deixa o like aí porque a próxima parte mostra qual espécie já está mais perto de voltar do que parece. A partir desse momento, a pergunta muda completamente. Não é mais que isso pode acontecer. É quem já está quase voltando. Agora segura isso porque aqui vem a primeira entrega pesada. A galera descobriu que existe uma espécie extinta que está muito mais avançada nesse processo do que a maioria das pessoas imagina. Não é teoria, não é plano distante, é um projeto ativo, com testes frequentes e resultados sendo avaliados o tempo todo. Pensa nisso comigo, esse animal sumiu há milhares de anos, mas partes do seu DNA foram encontradas em estado surpreendentemente preservado, principalmente em regiões congeladas. Esses fragmentos permitiram algo que parecia impossível, comparar o material genético extinto com o de espécies vivas muito próximas, quase como montar um quebra-cabeça usando peças antigas e modernas ao mesmo tempo. Olha o que rolou, os cientistas não tentam simplesmente trazer o animal de volta de uma vez. O processo é gradual. Eles substituem trechos específicos de DNA em espécies atuais, testam funções celulares, observam comportamentos microscópicos e validam se aquele código genético realmente faz o que deveria fazer. E aqui está o ponto absurdo. Esses testes já mostraram que partes essenciais daquele animal extinto funcionam perfeitamente quando ativadas. Isso prova que o projeto não é fantasia. Ele está andando. Passo a passo, mas andando. Pensa nisso agora, se funções biológicas de um animal que não existe mais ainda podem ser reproduzidas, isso muda completamente a ideia de extinção como algo definitivo. O passado deixa de ser intocável. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais estranho. Porque essa espécie não foi escolhida por ser famosa ou gigantesca demais. Ela foi escolhida porque, tecnicamente, era a mais viável. Se isso já está acontecendo com ela, imagina quantas outras estão logo atrás, só esperando a próxima etapa desse processo insano. Mas calma, porque aqui vem a virada que quase ninguém espera. Quando a galera escuta falar em ressuscitar espécies extintas, a cabeça vai direto para animais gigantescos, famosos, aqueles que todo mundo conhece desde criança. Só que a lógica real não é essa, e é aí que tudo muda de figura. Pensa nisso comigo, os cientistas não escolhem espécies pelo impacto visual ou pelo nome famoso. Eles escolhem pelo que é tecnicamente possível agora. DNA melhor preservado, parentes vivos muito próximos, ciclos de teste mais rápidos. É um processo frio, estratégico e muito mais prático do que parece. Olha o que rolou, animais enormes dão mais trabalho, exigem ambientes complexos, gestação longa e riscos difíceis de controlar. Já espécies menores permitem testes repetidos, ajustes rápidos e observação clara do que funciona e do que falha. É por isso que os projetos mais avançados não começam pelos bichos que viralizam nas redes. E aqui entra a parte absurda. Enquanto todo mundo imagina um retorno cinematográfico, silenciosamente estão sendo priorizados animais que quase ninguém comenta. Eles não chamam atenção, não viram manchete fácil, mas são exatamente eles que empurram a ciência para frente. Pensa nisso agora, a ressurreição não começa com o espetáculo.
Ela começa com eficiência. Cada pequeno avanço valida o próximo passo, cada teste bem-sucedido abre espaço para algo maior depois. E se a base do processo está sendo construída assim, no discreto, no técnico, no controlável, então a pergunta fica ainda mais desconfortável. Se não são os famosos que vêm primeiro, quem exatamente está prestes a voltar enquanto ninguém está olhando? Agora presta atenção porque aqui entra a lógica que muda tudo. A galera descobriu que ressuscitar uma espécie não é um ato heróico nem um espetáculo científico, é um processo técnico cheio de escolhas pragmáticas. E a primeira delas é simples, começar pelo que dá menos errado. Pensa nisso comigo, espécies menores exigem menos energia, menos tempo e menos variáveis fora de controle. O DNA costuma estar mais bem preservado, a reprodução acontece mais rápido e os testes podem ser repetidos várias vezes sem riscos gigantescos. Isso permite ajustes constantes, erros corrigidos rápido e aprendizado acelerado. Olha o que rolou nos laboratórios. Cientistas conseguem observar reações celulares, desenvolvimento embrionário e funções básicas em ciclos curtos. Se algo falha, o impacto é limitado. Se funciona, a informação é extremamente valiosa. É como aprender a dirigir num circuito fechado antes de ir para uma estrada movimentada. E aqui vem a confirmação rápida que muda a percepção do espectador. Esses testes já demonstraram que genes extintos conseguem ativar funções reais em organismos vivos. Não é teoria bonita, é resultado observado, medido, repetido. A galera viu que partes do passado realmente respondem quando são colocadas no ambiente certo. Pensa nisso agora, cada sucesso pequeno valida todo o processo. Cada avanço aparentemente discreto cria uma base sólida para coisas muito maiores. Por isso, enquanto todo mundo espera um grande retorno simbólico, o verdadeiro progresso está acontecendo em escala reduzida, silenciosa e extremamente eficiente. E é justamente isso que torna tudo ainda mais louco. Porque se o método já funciona em estruturas simples, a limitação deixa de ser se dá para fazer e passa a ser até onde isso pode chegar. Quando você entende essa lógica, percebe que o retorno de espécies não é um salto. É uma escada. E alguém já começou a subir os primeiros degraus, enquanto o resto do mundo ainda está olhando para o chão. E é aqui que a coisa começa a escalar rápido demais para muita gente perceber. A galera descobriu que não existe apenas um projeto isolado tentando trazer espécies extintas de volta. Existem vários acontecendo ao mesmo tempo, em lugares diferentes, com objetivos diferentes, avançando em silêncio. Pensa nisso comigo, enquanto a atenção do público fica presa sempre nos mesmos nomes, laboratórios trabalham em paralelo com aves, pequenos mamíferos, espécies aquáticas e até organismos que quase ninguém lembra que existiram. Não vira manchete, não gera alarde, mas está andando. E andando bem. Olha o que rolou nesses últimos anos, técnicas de edição genética ficaram mais precisas, mais rápidas e mais acessíveis. O que antes levava décadas agora pode ser testado em meses. Isso criou um efeito em cadeia. Cada avanço em um projeto acaba acelerando outro, mesmo que sejam espécies completamente diferentes. E aqui vem o detalhe que deixa tudo ainda mais absurdo. Alguns desses experimentos não buscam simplesmente recriar o animal como ele era. Eles testam funções específicas, resistência, adaptação ao ambiente moderno, comportamento básico. Ou seja, o foco não é nostalgia. É viabilidade. Pensa nisso agora, espécies extintas estão sendo estudadas não como relíquias, mas como ferramentas para entender o presente e preparar o futuro. Isso muda completamente a pergunta inicial. Não é mais só quem pode voltar. É quem faz sentido voltar primeiro. E quando você percebe que existem múltiplos projetos ativos, avançando ao mesmo tempo, a sensação de algo distante desaparece. O processo já ganhou ritmo próprio. Ele não depende mais de uma ideia ousada, depende apenas de decisão, controle e continuidade. Se tudo isso já está acontecendo fora do radar do público, imagina o que está prestes a ser revelado quando essa próxima fase sair dos laboratórios e entrar no mundo real. Agora segura essa virada, porque aqui a perspectiva muda completamente. A galera descobriu que ressuscitar espécies extintas não é só sobre trazer animais de volta ao mundo. É sobre usar o passado como uma ferramenta ativa de teste. O foco deixa de ser o bicho em si e passa a ser o que esse processo permite aprender. Pensa nisso comigo, ao reativar genes extintos, os cientistas conseguem observar como certas características funcionavam, por que desapareceram e como poderiam reagir em ambientes atuais. Isso abre portas absurdas para entender adaptação, resistência e até falhas que levaram à extinção original. Olha o que rolou em vários projetos, algumas funções genéticas extintas ajudam a simular cenários que não existem mais na natureza. É como rodar um experimento biológico que o planeta apagou há milhares de anos. Não é nostalgia, é método. Não é fantasia, é teste controlado. E aqui está o ponto que quase ninguém comenta. Mesmo que uma espécie completa nunca volte a caminhar por aí, o conhecimento extraído desse processo já muda tudo.
A galera consegue aplicar essas informações em conservação, biodiversidade atual e até prevenção de colapsos ambientais modernos. Pensa nisso agora, a ressurreição deixa de ser um fim e vira um meio. Um meio de entender o que funciona, o que falha e o que pode ser ajustado antes que espécies atuais sigam o mesmo caminho das extintas. Quando essa ficha cai, a ideia de trazer de volta perde o tom emocional e ganha peso estratégico. O processo não é sobre reviver o passado por curiosidade. É sobre usar o passado para evitar erros no presente. E se os genes extintos já estão sendo usados assim, silenciosamente, a próxima pergunta aparece sozinha. Se isso já é possível em laboratório, o que acontece quando esses testes começam a influenciar o mundo fora dele? Agora olha para frente, porque é aqui que o futuro deixa de parecer distante. A galera descobriu que os próximos passos desse processo já estão mapeados, testados e muito mais próximos do que a maioria das pessoas imagina. Não estamos falando de décadas vagas. Estamos falando de fases curtas, com metas claras. Pensa nisso comigo, depois que funções genéticas são validadas em laboratório, o foco passa para estabilidade, adaptação e integração com ambientes atuais. Cada etapa reduz incertezas. Cada sucesso encurta o caminho. O avanço não acontece em saltos gigantescos, acontece em sequência constante. Olha o que rolou, tecnologias de edição ficaram mais precisas e repetíveis, o que diminui erros e acelera decisões. Quando o custo cai e o controle aumenta, projetos deixam de ser experimentais e passam a ser operacionais. E aqui vem a sensação estranha. O primeiro retorno não vai parecer um evento épico. Vai acontecer de forma discreta. Quase silenciosa. Mas, quando acontecer, a linha entre extinção e retorno vai ter sido quebrada de vez. Se isso está tão perto assim, a pergunta deixa de ser se e vira qual será o primeiro a cruzar essa linha. Agora junta tudo isso e pensa com calma. A extinção deixou de ser um ponto final absoluto. Ela virou uma condição reversível em certos cenários, com critérios técnicos claros e processos reais acontecendo agora. O passado não está mais completamente fora de alcance. Pensa nisso, espécies que desapareceram podem voltar não porque alguém quis, mas porque a tecnologia chegou exatamente nesse ponto. Não é emoção, é capacidade. Não é desejo, é viabilidade. E quando a primeira espécie cruzar essa linha, tudo muda. A pergunta final não é o que pode voltar. É até onde vamos permitir que isso avance.